E aí, craquidásculos, tudo bem, pessoal? 2020, Pedro, o que eu preciso estudar especificamente de história? História geral. Quais são os principais aspectos, tópicos, conceitos? Vem comigo nessa aula, pessoal, porque nós pensamos exatamente em você que está preocupado com os estudos pós essa maratona de vestibulares que nós vivemos no mês de janeiro. Já vou convidar, para quem não estiver inscrito no nosso canal, para que se inscrevam, ative o sininho das notificações, porque nós teremos aulas assim de todos os conteúdos, beleza? E outra coisa, não deixa de dar o like aqui, porque só fortalece a aula e o canal. Pessoas, vamos começar aqui olhando então para como nós, da equipe da Askelos, pensamos essa aula, colocando no contexto que nós estamos vivendo. Por que eu falo isso? A dinâmica para a preparação dessa aula foi analisar o Enem, evidentemente, no Enem presencial e o Enem digital. Essa foi a principal situação nossa aqui, tá bem? Entretanto, olhando de maneira minuciosa outras provas, por exemplo, as famosas provas que levam vocês às universidades do interior de São Paulo, Conveste, FUVEST e a VUNESP. E outras também muito relevantes. A base é o Enem, evidentemente. E a ideia, pessoal, é trazer tópicos que nós estamos entendendo como tendências. Agora, é evidente, pessoal, que quanto mais conteúdos vocês conseguirem estudar e absorver, é interessante para qualquer vestibulando para sair na frente do seu candidato, né, do seu concorrente, vamos pensar assim. Agora, eu queria também parar um pouquinho e fazer uma ressalva para vocês, coisa que vai ser uma tônica do canal aqui, pelo menos a todo momento que eu aparecer aqui para falar de história, qual o papel que essa disciplina vem desempenhando nos vestibulares. Percebam, pode prestar atenção que nós não temos mais algo, claro que acho que o Enem ele tem muito essa vertente, outros nem tanto, mas não dá para a gente especificar mais que uma questão de história, ela é apenas de história e ela está fazendo com que vocês tenham uma situação ali apenas conteudista. Pelo contrário, a história está cada vez mais desempenhando um papel de análise, criticidade, interpretação, tá certo, pessoal? Reflexão, produção de conhecimento e consequentemente, argumentos para tais. Pedro, como que eu faço isso então? Primeiro passo, leitura. Leitura cotidiana. Leitura cotidiana, não propriamente de livros densos e tudo mais, não é isso que eu estou pedindo para vocês, mas é vocês procurarem artigos na internet, evidentemente do interesse mais diverso, mas tentando também rebuscar um pouco o conhecimento de vocês, interpretando, retirando naquele texto essencialidades que às vezes aparentemente eu não consigo perceber, outra pessoa não consegue perceber. Se vocês treinarem a mente de vocês para fazer isso, quando vocês chegarem numa prova no final do ano como a do Enem, eu vou estar sistematizado de uma maneira um pouco mais próxima com esse tipo de avaliação. Não tem outra saída, pessoal. Tá certo? Então o treinamento ele é constante. Dicas eu vou trazer ao longo do ano aqui no canal para vocês verão. Mas eu preciso que vocês compreendam que uma das essencialidades vai ser essa, tá bem? Aqui eu já faço alguns recortes de temas, como eu já falei para vocês, desses vestibulares e tudo mais. Né? Não poderia deixar de começar com Grécia e Roma, apesar de ter aparecido Mesopotâmia e a arte rupestre para a história e tal, no Enem presencial desse ano. Da última prova do Enem, né? Agora, quando eu olho para Grécia e Roma, democracia ateniense mais uma vez apareceu. Então é batata, é entender a categoria democrática dos atenienses, os participantes, a ideia de cidadania, o conceito de ostracismo. Percebe? Isso favorece, inclusive, a repertórios para conhecimento, produção de texto e assim por diante. Quando eu olho para Roma, o expansionismo romano, não apenas territorial, né, pessoal? Porque quando eu falo que Roma expande, saindo ali das, digamos assim, fronteiras da cidade que ficava às margens do rio Tibre para alcançar a Península Itálica, posteriormente a maior parte da Europa, o norte da África, o Oriente Médio e tudo mais, eu tenho uma dinâmica social que ela se modifica e cultural também.
né? E aí quando eu falo cultural, nas suas determinadas práticas, na sua religiosidade, na noção do direito, então são aspectos relevantes, organizacionais, que eu acredito que vai ajudar vocês no estudo de história geral como um todo. E aí eu trago, né, aspectos políticos republicanos e imperiais dos romanos também como algo importante. Para mim, e aí vai mais de uma determinada paixão, né? Quando eu olho para os aspectos organizacionais da República Romana, que vão refletir posteriormente no Império, evidentemente, mas ali eu tenho uma ideia do quão organizados, no sentido institucional, por exemplo, eles foram. Eu tenho que ficar decorando o que o edil fazia, o que os prestores faziam, ou outra magistratura, como eu estou citando, não é por aí. Mas se eu tenho um texto que aparece isso, eu consigo desenvolver uma leitura ali, eu estou fazendo o exercício que eu pedi para vocês no início, que é estar sempre constante ligado a uma leitura. Então fica a dica. O modo de produção escravista, principalmente dentro da Grécia, olhando para a categoria de análise escravo, porque é um conceito. E um conceito que sofre alterações ao longo da história. Quando eu olho para a atualidade, eu consigo falar que existe escravos na proporção como os romanos tiveram. Não. O mundo antigo teve como um todo. Ou, por exemplo, do tipo plantation, como nós tivemos no Brasil, também não. Só que eu não posso excluir essa categoria para determinados aspectos de trabalho que atualmente possui. Beleza? Então eu deixaria isso como Grécia e Roma importante para vocês. Vindo para a Idade Média, outro aspecto que é a religião, o cristianismo. O cristianismo avançando as paredes apenas de uma mera questão religiosa, apesar de mera ser algo muito reducionista. Porque estudar religião não é fazer uma pregação religiosa. Estudar religião é você entender contexto, é você perceber a sua ligação com aspectos sociais, com aspectos políticos, aspectos econômicos. É uma das estruturas para olharmos nos relacionamentos sociais. Quando eu olho para o feudalismo, eu estou relacionando as situações do cristianismo. Por isso que eu coloquei o feudalismo aqui e eu me valho de uma outra observação para ter colocado o feudalismo. Se eu coloco o modo de produção escravista em cima, eu estou falando do modo de produção feudal, perante uma categoria de análise marxista. Então eu acho que é um ponto importante também para vocês estudarem. Olhando para o que é um trabalho servil, olhando para a relação com a terra, olhando para a estratificação social, certo? E na Baixa Idade Média, a expansão do comércio e das cidades, justamente porque ali há uma formação do que muitos vão chamar de capitalismo primitivo. O que eu observei, deixa eu passar aqui para vocês, ó. O que eu observei na Idade Moderna? Renascimento cultural. E aí, renascimento cultural, galera, né, eu me pego às vezes pensando nessas condições, porque é envolto de muitos conceitos, né? O restabelecimento não, mas o fortalecimento do pensamento racional, né? A ideia do antropocentrismo em detrimento ao teocentrismo, né? A perspectiva universalista dos seus artistas, da sua produção clássica, vamos pensar, a valorização da produção clássica, né? Então nós temos, olhando para a perspectiva cultural, e outra coisa, não é apenas pegar, por exemplo, uma análise de um quadro, como por exemplo, Mona Lisa, a Escola de Atenas, Nascimento de Vênus, ou esculturas como Petá, dentre outras aí, né, pessoal? Não é olhar e ter apenas esse olhar estético. Isso é importante, é analítico, certo? Mas é vocês perceberem como a mentalidade do homem estava mudando. Por isso que eu me valho da reforma protestante como algo importante. E aí eu vejo tendência, caiu nesse último Enem, situações da reforma protestante. Um texto do famosaço historiador Carlo Ginzburg, né, citando o Menóquio, lá no livro O Queijo e os Vermes. Então trago para vocês. E olhando para a reforma religiosa, na perspectiva de que religião não está apenas atrelado às suas paredes, digamos assim, episcopais, ou, por exemplo, eclesiásticas. Não. A reforma protestante ela tem ligação com aspectos políticos, por exemplo, do Sacro Império. A reforma protestante, por exemplo, com as ideias de Calvino, fortalece um pensamento econômico comercial. Percebe? E vamos lá, expansão marítima, né, séculos XV e XVI, até por conta da relação Europa-América na formação das colônias. Eu trouxe a Revolução Francesa para sistematizar um contexto. Na última prova caiu a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, início de todo aquele processo revolucionário francês, que marca ali essa passagem do antigo regime para a contemporaneidade. Então não custa dar uma olhada aí. E na Idade Contemporânea, quando eu olho para o século XIX, a consolidação do capitalismo com a Revolução Industrial. Pedro,
cronologicamente falando, ela começou em 1750, mais ou menos, então está no antigo regime ainda. Por isso que eu falo que a consolidação, e lembrando que falar em Revolução Industrial como categoria de análise é pensar as suas condições diversas em vários contextos. Então, por exemplo, eu tenho aspectos revolucionários dessa categoria de análise no século XVIII, no século XIX, no século XX, por que não no século XXI? Fica a dica para vocês. As guerras mundiais, o período entre guerras caiu no Enem digital, não apareceu no presencial, mas caiu no Enem digital. Então, é bem considerável. E são contextos amplos, né, pessoal? E estão interrelacionados. Muita gente fala assim, Pedro, eu vou citar só o nazismo. Mas peraí, gente, é difícil citar só o nazismo. Se citar o nazismo, eu vou falar de Segunda Guerra Mundial. Se citar o nazismo, eu vou falar de fascismo na Itália. Vou falar de crise de 29, né? De uma maneira mais indireta, mas vou falar de Revolução Russa, pra vocês terem uma ideia. Tá bem? E, claro, a Primeira Guerra e assim por diante. E a Guerra Fria, Pedro, outro contexto muito amplo. Então, deixa eu dar uma sistematizada na situação de Guerra Fria. Claro, entender a sua base, evidentemente. Agora, dentro da Guerra Fria, eu tenho movimentos que já apareceu muito no Enem. Por exemplo, o Apartheid, do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 1990. Olhando, evidentemente, para a ideia segregacionista. Conflito. Outra situação importante que me vem à mente aqui, já que eu estou falando de movimentos sociais, maio de 68, o ano de 1968 como um todo, né? Como aspectos importantes. O processo de descolonização dos países africanos, na ideia de nacionalismo, de independência, assim por diante, acho que são apontamentos importantes. Pedro, eu senti falta de alguns. Eu volto a falar, pessoal, é só um norte para vocês. É claro que quanto mais conteúdos eu conseguir estudar e absorver, melhor. Sempre vai ser interessante isso. Fica a dica para vocês, pessoal. E mais uma vez, não deixe de estar exercitando a capacidade analítica e interpretativa, fazer boas leituras, criar bons argumentos e produzir conhecimento. Vem com a galera da equipe DASP, nós vamos ao longo do ano de 2021 enfatizar e cada vez mais intensificar isso para vocês. Muito obrigado, povo. Não deixe de deixar o like aqui para mim. Valeu, tchau, tchau.